enorme prazer estarmos aqui juntos nessa jornada para estudarmos a questão da proteção de dados, privacidade, direito digital. Pois bem, se você já conhece o canal, sabe como funciona, se você está chegando agora, eu vou me apresentar. Mas antes disso, o tema é muito interessante, pessoal. É a questão da privacidade dos candidatos a cargos eletivos no Brasil. É isso mesmo. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é de que a publicidade dos dados, dos bens dos candidatos pode ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou dar os detalhes na sequência, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Esses aqui são os meus dados, para quem não me conhece, minhas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar os meus trabalhos. Eu sou professor, advogado, consultor na área de proteção de dados, então será muito legal se você puder acompanhar cada um dos vídeos e o conteúdo que eu tenho preparado aí para vocês, tá bom? Ainda existe um grupo no Telegram no qual nós trocamos experiências, né, detalhes a respeito da proteção de dados. E assim, caso vocês queiram participar também, é só copiar esse QR Code, tá? Ou na descrição do vídeo também tem uma forma aí para que vocês possam acompanhar esse grupo, tá? É bem importante, é muito legal. Peço aí que vocês, caso conheçam pessoas que possam gostar do assunto, divulguem também esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aí a falar desse assunto, tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Ó, sempre fica aí as fontes de pesquisa para vocês, né? Caso vocês queiram acompanhar com mais detalhes cada notícia, cada situação que eu esteja mostrando nesses vídeos. E aqui vocês podem ver a notícia, né? O título, que diz o seguinte: o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, restringe a transparência sobre bens de candidatos, tá? O que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral, ele entende que a divulgação dos dados com detalhes dos bens dos candidatos a cargos eletivos, no caso atualmente presidente, vice-presidente, senador, deputados federais, estaduais e governadores, a divulgação com detalhe desses dados poderia trazer um risco à pessoa, né, do candidato. Então, por exemplo, você decretar aí que um candidato ao cargo de governador tenha que declarar o apartamento que ele possui, com o endereço local exato, e isso ser levado a público, você pode colocar em risco aí a segurança dessa pessoa. Esse é o entendimento do TSE. É claro que fica na própria reportagem uma discussão, né? Isso aconteceu nas eleições passadas, que foi bem no time da vigência ainda da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Mas de qualquer forma também já havia aí uma certa restrição. A matéria até cita um determinado candidato aqui que tem uma participação societária no valor de 13 milhões e 700 mil reais. Só que não se sabe qual é a empresa, qual é o ramo. E aí a discussão seria no sentido de como é que você acompanha a evolução patrimonial. Bom, essa é uma interessante constatação, é claro, da reportagem, do poder público que está discutindo esse aspecto. Aqui vejam que é uma matéria que saiu em outros jornais, né, outras notícias, até é difícil hoje em dia navegar nesses sites, porque eles têm uma política de spam aqui, de cookies bem complicada. Eu ia navegar aqui, mas está um pouco complicado. Vou voltar para cá e, na verdade, já vou até retomar aqui o contato com vocês. Mas deu para vocês terem um pouco de noção do que está se passando. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque não é a questão da prestação de contas, porque, de fato, os candidatos devem informar à justiça quais são os seus bens em detalhes. O que acontece é, para quem nunca pesquisou, a própria Justiça Eleitoral ela divulga no seu site
quais são os patrimônios detalhados, como se fosse um imposto de renda de cada candidato. E isso, numa pesquisa aberta ao público, poderia, que é o que o tribunal entende, colocar em risco a segurança e a privacidade dessas pessoas. Então fica um dilema, né? Eu estou me candidatando a um cargo público, passo a ser uma figura pública, então eu tenho que expor toda a minha vida, ao passo em que há uma lei, no caso até a própria lei de improbidade administrativa, que quer saber a evolução patrimonial do agente público. Existem outras leis e normas do nosso país que têm essa preocupação, e também de um outro lado nós temos a questão da privacidade. Será que uma coisa conflita com a outra? Bom, essa é a primeira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. E até interessante que vocês possam colocar aqui a opinião de vocês nesse canal, divulgar isso para os conhecidos de vocês, para que eles também possam participar desse debate. Isso é muito importante, porque justamente a evolução legislativa ela surge da iniciativa popular também. Então, as pessoas pensando a respeito do assunto, elas podem ajudar a estabelecerem melhores soluções. O que me passa aqui é que, de fato, é fundamental, inclusive pela própria lei de improbidade, um acompanhamento da evolução patrimonial do candidato. Isso daí não se discute. Agora, ter isso de maneira pormenorizada, com detalhes profundos, em transparência à população, de fato pode colocar em risco a pessoa e não só o candidato. Então, nós temos de fato esse dilema. E eu entendo que deve haver a privacidade na exposição em detalhes do candidato, então a população tem que saber a base patrimonial, até para acompanhar a evolução desse patrimônio ao longo dos anos, mas sem, logicamente, que você saiba os detalhes pormenorizados, né? Exatamente qual que é o apartamento, qual que é o endereço, isso de fato pode colocar em risco essas pessoas. O que acontece é natural, e eu entendo que a nossa sociedade ela tem uma certa insatisfação com o poder público, com parte aí dos agentes públicos, por conta de escândalos, né? A forma inequívoca da qual a coisa pública tem sido administrada. Mas aí a gente precisa partir para um outro debate, né? A exposição em detalhes desse tipo de situação, ela nesse primeiro momento, ela pode aparentar uma transparência à população. Mas num segundo momento, essa forma como o Estado visualiza os dados pessoais, isso pode se voltar naturalmente para os demais membros da sociedade. Então, isso também me preocupa. Então, a garantia da privacidade, mas sem, logicamente, que o poder público perca o controle dos gastos, o controle patrimonial dos candidatos, ela é fundamental. Então, fica aqui o registro. Eu entendo que, de fato, o candidato ele tem que prestar uma conta, aliás, contas às autoridades de maneira detalhada. Isso tem que ser feito, não pode ser de outra forma. Mas para a população, a abertura ela deve ser feita de maneira genérica, mas sem, logicamente, que você consiga visualizar o patrimônio do candidato. Então, ou seja, você vai saber o quanto ele tem em imóveis, em automóveis, em participações societárias, mas sem que haja um detalhamento de cada um deles. Certamente muitas pessoas irão criticar, não concordam com essa situação, isso é importante no debate, podem comentar aqui, não tem problema, desde que de maneira educada, vai ser muito bom ouvir sua opinião e acredito que outras pessoas também possam concordar, isso faz parte do debate e assim a gente vai refletir. Então, fica aí essa observação, essa novidade e eu espero que vocês possam participar e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Para quem chegou posteriormente, já está aqui na metade do vídeo, só vou retomar, né, os meus contatos. Esse aqui é o grupo do Telegram e esses daqui são os meus contatos para que vocês acompanhem os trabalhos e que vocês possam divulgar. Se você gostou, então comente aí. É muito importante saber da sua opinião. Então ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.